Fala comigo, rapaziada, Johnny Ball na área, o seu canal especializado em futebol internacional. Meu nome é Johnny Barbabella e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma análise dos grandes jogos que aconteceram no final de semana. O jogo escolhido deste vídeo é Atlético de Madrid 5, Real Madrid 2, válido pela La Liga, o campeonato espanhol aí mais uma vez ganhando destaque no nosso canal. Rapaziada, eu trago aqui para vocês a escalação dos dois times, lembrando que o jogo foi no Wanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid. Então a gente começa pelos colchoneros, que vieram a campo com Oblak no gol, uma linha de 4 defensores com Llorente na lateral direita, Lenormand e Lenglet como os dois zagueiros, Ranco na lateral esquerda, né, uma linha aí de 4 meio-campos, com Gonzalez na extremidade esquerda, Koke e Barrios eram os dois volantes, e o Giovanni Simeone na meia direita, 2 atacantes, com o Sorloth mais na referência e o Julián Álvares transitando, né, entre todos os setores do campo, com bastante liberdade, assim como ele tem também na Argentina e no Manchester City. Real Madrid, por sua vez, veio no 4-2-3-1, né, com o Courtois no gol, o Carvajal lateral direita, né, o Arnold ainda machucado, dupla de zaga com o Militão de volta e com o Hausen, né, grande contratação dessa temporada. Na lateral esquerda, outra contratação foi o Carreiras, né, a dupla de volantes com Tchouaméni e Valverde, de um lado, né, como meia, o Arda Güler, centralizado o Bellingham, no outro lado o Vini Júnior e de centroavante o Mbappé. E rapaziada, o que eu posso começar dizendo é que na prática essas duas escalações aí foram uma enganação da história, tá? Porque ambos os times jogaram muito espelhados, sabe? Tanto o Atlético quanto o Real Madrid, na hora de defender, eles defendiam numa linha de 5, né? O Atlético ele até defendia com essa linha de 4, né, em algumas situações, mas principalmente o Real Madrid, o Tchouaméni, ele voltava um pouco na sua posição, né, e formava uma linha de 5 defensores ali. E eu não entendi bem o que o Xabi Alonso quis fazer com isso, né? Inclusive já adianto que o Xabi Alonso respeitou demais o Diego Simeone, né? Era de se esperar, para falar a verdade, o primeiro derby de Madrid que o Xabi Alonso joga, né? E serviu de muito aprendizado. Sobre o jogo, rapaziada, a gente tem que destacar que uma escolha muito ruim do Xabi Alonso de posicionar o Tchouaméni como zagueiro, né? Porque você deixa a linha de 5 e os seus 3 meio-campos, que são os jogadores que vão dar o primeiro combate, né? São Valverde, aí tudo bem, Bellingham, que não tem pegada, e o Güler, né? Que até tem uma raça aí, mas, pô, não sabe marcar também. E você deixa o Mbappé e o Vinícius com mais liberdade, o que também é um erro, porque eles não pressionam, cara. A marcação deles dão uma cercada ali, né? Eles de fato não pressionam os zagueiros. E foi nítido você ver tanto o Ranco na saída de bola, o Lenglet e o Lenormand, principalmente. Não vou falar o Llorente, porque ele sempre apoiou um pouco mais. Mas a gente via a saída desses 3 aí bem tranquila, né? Com muita facilidade, que eles conseguiam acionar o seu meio campo. E um meio campo sem pegada, igual esse do Real Madrid, era vantagem para o Atlético praticamente o jogo inteiro. E o Simeone, né, estudando bastante o Real Madrid, como era de se esperar, percebeu que a grande fragilidade desse sistema defensivo do Xabi Alonso era a jogada aérea, né? Então o que o Simeone fazia? Ele ganhava todas as disputas no campo, né? Com Koke, com o Simeone, com o Llorente, que às vezes buscava
a faixa central do campo também, para ganhar em número. E logo conseguia abrir o jogo ou enfiar a bola para a corrida dos seus atacantes, né? O Sorloth é um Haaland piorado, né? Ele tem os mesmos atributos que o Haaland, não a mesma qualidade, mas tá lá para fazer o que o Haaland faz, que é correr com a bola, é um tanque, e para ganhar a bola aérea. E o Julian Alvarez, cara, que joga de 9, joga de 10, joga de ponta, o cara sabe fazer tudo em campo e sabe fazer tudo muito bem. Então, inclusive voltar para jogar como meio campo também, né? Isso vai jogar de 10. Então o Atlético teve muita vantagem nesses combates no meio campo, o que gerou, né, esse resultado. Sabendo da fraqueza nas bolas aéreas do Real Madrid, o Simeone não teve vergonha de pingar a bola na área o tempo inteiro. Não à toa, os 2 primeiros gols do Atlético saíram dessa forma, né? E o Real Madrid apenas conseguiu contar com momentos de brilhantismo de seus jogadores, né? Eu quero citar 3 específicos. O Arda Güler, que consegue fazer passes que quebram linhas, né? Uma coisa que estava faltando muito no Real Madrid ultimamente, passes que quebram linhas. Então o Arda Güler consegue exercer essa função com maestria. Em uma dessas tentativas, ele achou o Mbappé em condição legal, empatou o jogo, né, que estava 1-1. E quando o Real Madrid vira o jogo, num lance de velocidade do Vinícius Júnior, muita categoria de velocidade, consegue tirar 2 jogadores de uma vez só. Acha o Güler sozinho na área, né? O Real Madrid vira. 2 dos vários lances de bola aérea que o Real Madrid sofreu no primeiro tempo foram convertidos em gols do Atlético, né? E no segundo tempo, o Atlético com uma postura um tanto mais agressiva, né? Foi buscar seu jogo, mais uma vez com o Julian Alvarez, foi buscar o jogo e conseguiu passar na frente de novo no placar quando o Arda Güler comete um pênalti que, sinceramente, rapaziada, eu não entendo bem essa regra do jogo perigoso, porque o Güler toca na bola antes e depois acerta a cabeça, acho que é do Nico, né? E pra mim isso é jogo perigoso, ou seja, dois lances dentro da área. Eu não entendi o porquê que isso foi pênalti, se o jogo perigoso estava configurado, né? E acerta a bola antes. Se fosse só um jogo perigoso, não acertasse ninguém, 2 toques dentro da área. Se fosse jogo perigoso e acertou a bola e depois acertou alguém, pra mim, 2 toques dentro da área. Mas agora, se é jogo perigoso, não acerta a bola e acerta o cara direto, é pênalti, mano. Pô, não é nem de se falar em jogo perigoso nisso, é pênalti. Né? Então, pra mim, era um lance em 2 toques, né? Não é, o pênalti do Atlético, pra mim, não existiu. Eu não sei, na verdade, dizer como é que é a regra da FIFA, da La Liga, enfim. Mas pra mim, esse pênalti ainda existiu. Mas tanto faz se ele existiu ou não, porque o Atlético, sinceramente, tinha qualidade para fazer ainda mais gols do que fez, né? O Sorloth perdeu 2 chances inacreditáveis. O Courtois e o Militão trabalharam muito bem para defender o Real Madrid. E a gente pôde contar aí com uma atuação sensacional do Julian Alvarez, né? Que mostra para todo mundo que é um craque, né, rapaziada? Isso aí é algo realmente inacreditável. Um argentino detonando com o Real Madrid. Onde é que eu já vi isso antes, hein? Não foi no Atlético. Mas aí o Julian Alvarez, com muita categoria, bateu o pênalti. Acho que nem foi um pênalti tão bem batido, né? O Courtois acabou esperando demais e facilitou pro Julian. Mas agora, a falta foi sacanagem, né? Como pega bem na bola o Julian Alvarez, como é um jogador muito competente. E depois desse segundo gol, o Real Madrid teve mais a posse, né? Até tentou algumas jogadas, mas nada muito efetivo, nada que assustasse muito o time do Atlético,
que, né, deixou a bola com o Real Madrid. O Real Madrid tinha que se abrir, né, e isso possibilitou um contra-ataque, né, numa bobeira, cara, da defesa, né, um passe mal concluído, né, não concluído, mas mal distribuído no meio campo, quando seu time estava atacando em linha alta, né, sua defesa dá um passe mais ou menos e o Atlético estava totalmente ligado no jogo, rouba a bola no meio campo e o Griezmann sai cara a cara com o Courtois e decreta a vitória do Atlético, né, 5-2. É um belo jogo aí do Atlético de Madrid, que soube explorar com toda sinceridade os pontos mais frágeis da equipe do Real Madrid, que a gente ainda não sabia que existiam, né? Assim, a gente sabia que a bola aérea era um problema do Real Madrid, mas o que a gente não via com muita frequência era que a falta de pegada nesse meio campo do Real Madrid seria um problema para os grandes jogos, como foi esse com o Atlético de Madrid. Então, acho que o Xabi Alonso vai ter que repensar um pouco em como escalar, né, em como posicionar os seus jogadores para as próximas grandes partidas. Né, o Real Madrid pega o Kairat Almaty agora na Champions League, é um ótimo jogo para você testar coisas novas, apesar da viagem desgastante. Né, e eu queria falar algumas atuações individuais, né, principalmente do Real Madrid. O Haaland, que fez um jogo bem abaixo do que a gente via ele fazendo, né? Assim como toda a defesa do Real Madrid. Um jogo muito abaixo, estava muito perdido defensivamente. Você vê que a linha de 5 jogadores do Real Madrid, ela não é bem montada, sabe? Os jogadores não jogam em linha, então, assim, fica muito fácil os jogadores do Atlético circularem nessa linha de 5 do Real Madrid, já que ela está sempre desorganizada, né? Se você quer marcar em linha alta, né, o que não era muito o caso do Real Madrid, mas quando o Real Madrid precisou marcar em linha alta para avançar o seu time, essa linha ficava muito desorganizada e o Atlético se aproveitava disso para armar seus contra-ataques. O Carreiras, muito mal também, acertou pouquíssima coisa no jogo. O Valverde ficou muito limitado com as suas funções defensivas nesse jogo, né? A gente não pôde ver ele na condução de bola, ele chegando, pisando na área. Igualmente o Bellingham, né? E assim, é uma coisa engraçada, porque para mim o Bellingham e o Valverde têm as mesmas funções em campo, que são conduzir a bola em velocidade e aparecer na área como elemento surpresa, e nenhum tá conseguindo fazer isso. Né? Nenhum dos dois é o jogador que vai pensar o jogo, eles não têm essa qualidade toda para isso. O Bellingham, né, a gente vê ele mudando muito o estilo de jogo dele por conta dessa coisa toda de belly goal e os caramba aí, né, esse destaque todo que ele ganhou, o protagonismo todo que ele ganhou, né, estando no Real Madrid. Mas ele, como um jogador operário, para mim é muito mais interessante, né, aquele cara que fecha bem os seus espaços, né, que conduz bem a bola, entrega para quem decide e aparece lá para decidir também. O Bellingham é um jogador muito decisivo, ele não é o cara mais participativo com a bola, né? Nem deve ser, porque tem uma certa falta de criatividade por parte dele, mas ele é um jogador muito decisivo, que nas boas posições do campo vai achar um bom passe, vai achar um bom chute, né? Vai contribuir para o seu time marcar. Então, essa função do Bellingham aí, para mim, ele está sendo mal utilizado, né? Assim como o Valverde. E isso tudo seria resolvido se o Tchouaméni ou o Camavinga jogassem de fato no meio campo, cobrissem espaços no meio campo, e tivessem mais liberdade para sair com a bola. Isso pode ser resolvido também com a presença do Arnold, né? Que daria mais qualidade na saída de bola do Real Madrid. Né, mas como o Arnold não tá aí, a gente vai com o Carvajal mesmo, ele tem uma ótima qualidade também, ele só não é o cara para sair jogando contra uma pressão alta, né, igual o Atlético fez em boa parte do seu jogo. E, né, ainda mais considerando que
O Real Madrid jogou em linha baixa, um meio campo sem pegada, uma dupla de ataque que não ameaça a saída de bola do zagueiro adversário. Cara, o Real Madrid ficou em apuros reais na maioria do jogo. O Atlético teve grande dominância das ações, apesar do Real Madrid ter mais posse, né? O Atlético foi muito mais incisivo nas ações, na sua proposta, o que deu a entender que o jogo foi muito mais dominante por parte do Atlético. O Real ficava com a bola e não fazia o que queria com a bola. O Atlético, quando tinha a bola, fazia o que bem entendia. Então é isso que eu tinha para falar sobre os jogadores do Real Madrid e sobre os jogadores do Atlético, né? Falar bem do Álvares é chover molhado. Eu queria até falar um pouco mais do Nico Gonzalez, que é uma bela contratação, é um cara que realmente entende o que é jogar no Atlético de Madrid, os sacrifícios que você tem que fazer, o tanto que você tem que correr e o tanto que você tem que jogar não só para você, não só para o Simeone, mas também para a torcida, né? Isso aí significa jogar para o Atlético de Madrid. Então é um cara que vai se encaixar muito bem aí na filosofia de todo o clube Atlético de Madrid. E uma história interessante que eu queria passar para vocês antes de encerrar o vídeo é a história do Giovanni Simeone, né, o filho do Diego Simeone, que fez uma partidaça, deu assistência, né, contribuiu para a vitória do Atlético, e que é aquela coisa, com o Diego Simeone, que é seu pai, caso vocês não saibam, é aquela coisa, família, negócios à parte, né? No início da temporada, o Diego Simeone virou pro seu próprio filho e falou: olha, nós acreditamos no seu potencial, nós queremos manter você aqui, você faz parte dessa equipe, você tem um lugar nessa equipe, só que com essas novas contratações mais preparadas, você vai ser o último da fila. E você vai ter que lutar mais que todo mundo para conseguir o seu espaço. E o Giovanni Simeone virou e falou: não, beleza, vou tentar. E assim, vem conquistando seu espaço a cada tempo, né? Inclusive na seleção argentina. É um belo jogador, ele não é um jogador nota 10 em tudo, mas é um jogador 6, 7 em tudo, não faz nada errado em campo, né? Inclusive ajuda muito defensivamente, né? E é uma grande história aí desse derby de Madrid, já que tomou um banho de água fria do próprio pai no início da temporada e vem mostrando que consegue corresponder às expectativas não só do seu pai, como também de toda a diretoria do Atlético, né? Rapaziada, essa foi minha análise do Derby de Madrid, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você apoia esse projeto, apoia o canal, você deixa o like aí por gentileza. Coloca no comentário o que você achou do jogo, qual jogo da próxima semana você gostaria que eu fizesse análise também, né? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, né? Tô muito ativo aí no Instagram e também no TikTok. Eu tenho no Twitter também, mas aí lá eu falo sobre o que eu bem entender. Vocês gostariam de acompanhar, com toda certeza, tenho certeza disso. E é isso aí, rapaziada. Te vejo na próxima. Falou!